assume-te, existe. Belo é o jogo onde praticas a liberdade. Eis a metáfora viva da liturgia ou arquiteta. Segundo painel do tríptico, da festa no deserto. Moisés e Arão na primeira audiência com o faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó disse: que é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-os agora ir um caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com a espada. Sair da terra da escravidão. Para que sair do Egito? Nem o faraó em toda a sua sabedoria entende o êxodo. Por que somar dureza à dureza? A permanência e a saída. Da escravatura para a liberdade. Quem poderá afeiçoar-se à escravidão? Por que afeiçoar a festa ao deserto? Afoga as saudades nas águas calcáreas do Nilo. Escolhe o fundo entre os braços, nas margens ou no delta, para que sejam bem depositadas, como sucede entre as páginas no livro dos mortos, os nomes. Nas areias das correntes fundais, onde os juncos lançam as raízes e o crocodilo afia a serra dos dentes. Vê as mãos úmidas, úmidas dos tijolos frescos, úmidas das lágrimas, lágrimas do corpo, da alma e do espírito, lágrimas dos mortos e dos esforços. Há que enxugar as lágrimas. Não é Deus o grande lacrimário? Preferes a palha em dobro para buscar? O sacrifício pelo dobro de tijolos? O mar cheio sem caminho pelo centro? A vida sem passagem é um matadouro a céu aberto, cheio de flagelos, de moscas e mosquitos cobrindo a decomposição, de águas estagnadas onde as rás, as verdes, se avermelham. Nas águas de sangue, das mortes várias, sem poupar os primogênitos egípcios. 3 dias de marcha no deserto. 3 dias de marcha é a distância do lugar da liturgia. 3 dias de marcha. Ainda assim, o faraó não permite a saída. A custo, abre a franquia da liberdade de culto. No Egito, só no Egito, terra da escravatura para os israelitas. Ele não permite a saída do povo. Todavia, a ordem de Deus é outra. Partir, caminhar para o deserto, um caminho de 3 dias. Aí será o lugar do culto. As negociações são duras. O faraó resiste. Sente-se um Deus complacente, um Deus de armazéns e de pirâmides. Só aos soluços deixa partir. Os homens, primeiro. As mulheres e as crianças, depois. Por fim, também os gados. Só Deus determinaria quais as reses a sacrificar no deserto. Moisés e Arão não cedem, porque Deus não negocia a sua medida cósmica, a medida da revelação. Quem pode restringi-la a lugares? Só aos homens? Poderá deixar as mulheres e as crianças de fora? E os animais? As pragas fissuram a determinação pétrea do faraó. Água em sangue, inconsumível e peixes mortos. Rás pejando o rio e a invadir as casas,
piolhos em todos os cabelos e nos animais, moscas em enxame, pestes nos gados, úlceras e furúnculos dolorosos, tempestades de granizo e relâmpagos, gafanhotos roedores de vegetação, trevas de 3 dias e a morte dos primogênitos dos egípcios e seus animais. Faraó, ó lento Faraó, as pragas são um trado de ferro a abrir a tua cultura de sarcófago. Não é da ordem das negociações políticas. Sim, o culto tem medida própria, a da revelação. O êxodo é para a adoração. Eis a veneração verdadeira, liberta de compromissos políticos, liberta de táticas e estratégias, liberta de pesos transportáveis. O deserto é o lugar da obediência, da dependência que liberta, paradoxo dos paradoxos. É a terra prometida, onde se aprende o olhar, a olhar para Deus, o olhar esperado, aprendido e afinado nas palavras epigráficas do Sinai descidas. Quando o olhar a pressas, impaciente e desolado pela inacessibilidade, na aparente ausência, fundirás um bezerro de ouro, com os adereços, os mais nobres, aquilatados, e dançarás ao ritmo do culto da cegueira, autorreferencial, na apostasia mais subtil, no culto autocrático, egótico, refúgio dos escravos refinados. Porque na aparência livres, porém sob um regime sacral, onde o culto é o sacrifício da liberdade e da alteridade. Terceiro e último painel do tríptico, do labirinto. Assim ditou Daniel Faria no Labirinto 3. No meio do caminho da nossa vida, no meio do poema, havia uma pedra onde reclinar a cabeça. A mulher andava no meio das estradas, por sobre o mundo, tecendo e destecendo. 2 asas que o pai soldava para o filho. No meio do filho estava o labirinto. E o touro de Ariadne por um fio, lavrando, no coração de Teseu, tão manso, no meio da idade onde existe o primeiro solstício. Ecologia poética no labirinto da liturgia. Não recuses a passagem através da floresta. Mergulhar no antigo tanque do silêncio da clareira, onde tudo rumoreja, onde tudo vibra na superfície da água e no fundo bulhoso, desde a cicatriz nascente. É teu desejo adentrar na ecologia poética da liturgia? Faz a iniciação aos santos mistérios. Se assim anseias, obedece ao silêncio. Sente-o. Ouve o rumor do invisível, o silêncio invisível, o ósculo entre o visível e invisível. Submerge no silêncio nu da respiração da Trindade. Suspende nele o corpo, a alma e o espírito. No centro equidistante entre presença e vazio. Dentro do sinal, dentro do símbolo, dentro da piscina. E na Assunção, agarra-te à coluna em espiral, na nudez da luz, onde floresce a vida rescendente, perfume pascal, unguento. Far-te-á renascer, ó flor brilhante, reentrado na floresta, nu como não apareceste de início, arderás no fogo que se reacende. Na floresta ainda, a cada passo, ao impulso do santo sopro, não te faltará a cortina de luz, silêncio a fio, em corrente, à luz do silêncio, sobre o mundo, na trepidação, lúcida e temente. Alegria da face do eterno, ó fonte da liturgia, jorro de sangue, vida.
de Minos à Catedral de Chartres. O convite é para entrar no labirinto. Sabes que ele é habitado pelo Minotauro e desde os tempos bíblicos vasculhado pelo leão que ruge à tua volta. Peregrina, ainda assim, nas paisagens do mundo, através do caminho tortuoso, intrincado. Avança, perseverante, sóbrio, atento. A viagem é ao centro, não a um beco sem saída. É ao centro de ti, o teu coração. Viaja, sim, ao centro do mundo, ao centro supremo, divino. Conserva a orientação espiritual. Poderá permanecer um ser que não é orientado? Marcha, pois, para o centro consagrado, dedicado. Do homem que marcha, o tempo e o espaço são vencidos. É a vitória ritual, a vitória atingida no mistério supremo, invisível e denso mistério, em Deus, na Jerusalém Celeste e na Igreja. Ariadne ajudou Teseu a sair do labirinto de Creta, no intrincado palácio de Minos. Tu, porém, colhe o fio invisível da fé e dos sacramentos. O Filho do Deus vivo faculta-o gratuitamente. Não te sirvas dele para sair do labirinto existencial. Sair seria morrer. Não construas asas com as penas das aves para voar até ao sol. Morrerias como Ícaro, afogado. A pomba que pairou e desceu sobre as águas te fará permanecer nesse centro. Pelo fio da graça de Deus, nesse centro, passarás a ver tudo, o mundo e a ti próprio, com os olhos que Deus é, com os olhos limpos de todas as poeiras, terrenas e celestiais. Permanecer aí é viver, sair é morrer. Permanece no labirinto da liturgia.
graças ou da imagem. Passamos agora aos quase ditirambos. Recordo composições poéticas, cânticos de louvor e entusiasmo aos fundamentos teológicos da liturgia. Disseram os padres na Constituição Sacrosanto Concílio, no início do Segundo Concílio do Vaticano: com razão se considera a liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Primeiro quase ditirambo da história da salvação. Tradição nas tradições em progresso. Não te equivoques. É teu desejo celebrar com autenticidade e vivamente os santos mistérios? Distingue a tradição das múltiplas tradições. Não te equivoques, repito. Os tempos e os lugares são exigentes. Exigem que o mistério de Cristo seja viçoso, como as árvores a cada primavera, desde os aguaceiros de março, com rebentações sempre novas, flores novas, frutos novos, frutos e gestos de salvação. Shalom, soteria, salos, a plenitude do bem e da beleza, o incomparável mistério. Não morras nas folhas caídas, nos véus e nos estandartes sem mensagem, sem tradução possível. Por isso, é preciso atravessar o inverno, fugir do eterno retorno, celebrar a história com histórias à Paula Rego. Na atenção a cada instante, aos detalhes. Avança pelos caminhos do Senhor, na estrada do passado ao futuro, que atravessa as metas volantes do presente, metas de alta montanha, metas da palavra. Depois de anunciada, a palavra fez-se carne, fez-se foz no mistério pascal. Agora é o hoje, o tempo de comê-la, como se saboreia a única e definitiva ceia, primeira e última, como quando a fome apertava e tudo tinha sabor, no tempo culminante, tempo da Igreja, tempo do Espírito Santo. Segundo quase ditirambo do mistério pascal. Festa por antonomasia. Conta ao teu filho na idade das perguntas. Deus, dançando, saltou sobre as casas dos hebreus. Saltou a fasquia do sangue nas portas. Conta ainda. O mar vermelho fendeu-se ao golpe dos ventos. Nem uma sandália molhada, nem um pé ensopado, nem um casco com solho. Todos atravessaram o leito pela cicatriz enxuta. Só os cavaleiros e os cavalos egípcios se afogaram, cederam as paredes de água. Conta, por fim. Depois sucedeu a Páscoa da Aliança Eterna, na paixão e na morte do Cordeiro Pascal, único e definitivo sacrifício. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Ele, a nossa Páscoa, nossa paz. De vitória em vitória, na passagem de triplo salto, eis a dança do mistério pascal. A obra da redenção humana nele se atinge e celebra a cada Páscoa, centro sobre centro, porque ela é o centro da história da salvação, no centro da liturgia. Celebrá-la é beber da fonte, no alto da montanha, na curva mais fresca, à sombra das árvores da vida. Bebemos do seu lado aberto, nas fontes da palavra, da Eucaristia e dos sacramentos, nesse alto cume que o tempo amadurece, submergimos a sede na sede,
nos mananciais de água e sangue. Ó memorial dos memoriais, genealogias de gerações ao sabor da torrente da salvação. Vinde, ó vinde à mãe d'água da alegria. Terceiro quase ditirambo das presenças de Cristo. Jesus está presente na liturgia e no pobre também, naquele que tem frio e fome, fome de justiça, fome de pão, fome de rosas e de cravos, naquela que se senta nos degraus da praça, naquele que deambula junto às grades da Galileia, na catedral. Na liturgia, porém, ele está presente no exercício do seu sacerdócio. É presença especial, mas não exclusiva. Toma consciência dela. É presença vital, tão vital que é antídoto contra o ritualismo e contra o rubricismo, drogas pesadas. Não prometeu Jesus que onde 2 ou 3 reunissem no seu nome, estaria entre eles? Teria encurtado o prazo da garantia de assistência dada aos apóstolos? Ou secado, como fez com a figueira, a alegoria e o ramo unido que produz fruto? Entraria em ruína a habitação no coração do guardador da palavra? Não. Ele não se desdiz, não rasura a Escritura, nem joga ao palimpsesto, porque está presente na Assembleia dos Fiéis, a orante, presente na palavra proclamada e por igual ao seu corpo eucarístico venerada, presente nos ministros da presidência, inclusive nos noivos, presente nos sacramentos, de modo sublime na Eucaristia, presente nas festas e solenidades ao longo do ano litúrgico, que não são aniversários com velas e foguetes sobre o bolo. Presente no invisível, sim, no invisível Espírito Santo, presença em presenças, inteiro, presente, mais presente que Fernando Pessoa nos seus heterónimos. Quarto e último quase ditirambo, liturgia, não liturgia. A liturgia é o culto da Igreja. As ações litúrgicas não são ações privadas, tampouco pertencem só à hierarquia, ou se reduzem ao cerimonial decorativo, aparato e fausto e pompa. Tens sede? Sede das águas do Espírito. Não te dessedentarás no gomil vazio, na crosta dos pluviais, na filigrana das rendas. Memento, a tua sede será dessedentada nas ações litúrgicas. Tais ações pertencem ao corpo místico de Cristo. Realizam esse corpo, manifestam esse corpo inteiro, cabeça e membros. É o corpo presente na Igreja. Corpo, povo de Deus na sua unidade. É o mistério da Igreja no seu sacerdócio revelado. Por isso, a oração privada não é a ação litúrgica. Perguntarás na adultez das tuas perguntas. Mas não foi ela feita no corpo de Cristo? Sim, mas não é por si manifestação desse corpo. Manifestação não é meditação. Memento. O corpo místico de Cristo, que sabe distinguir e harmonizar, não mistura ações litúrgicas com exercícios pios.
Eulógios. Díptico, tempo e lugar. Primeiro eulógio do tempo. Bem advertiu São Pedro na segunda epístola. Mas isto, amados, não deveis esquecer, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O que é o tempo? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são um dia. Tão pouco em tanto, e o inverso a valer a equivalência? Sim, pois o tempo é sabido a quem da pergunta, não como resposta. Tentar a explicação seria falhar ao saber prévio. Tempo é tempo. Nunca uma redundância foi tão assertiva. É como as respostas da criança. Das crianças, sim, cuja inocência é a certeza da verdade. O tempo litúrgico não é como o tempo cósmico, matematicamente assinalado ao tic-tac do relógio, na cozinha ou no pulso, onde o tempo soa quase silente. O dia é mais que o dia, a hora mais que a hora, o ano mais que o ano, porque o tempo é distinto, subtraído ao poder do tempo cósmico, torna-se como um instante remido à eternidade. Neste instante, saturado de salvação, de graça sobre graça, o kairos rebenta a inexorabilidade do cronos. Por isso, o tempo litúrgico é a ritualização da história da salvação, vivida como festa vívida, vivida como imitação do fazer e do descanso divinos. Atento aos ritmos e calendários, o universal e os particulares, para seres pontual e assíduo à graça, aprenderás que o ano litúrgico não começa no mesmo dia que o ano civil. A hora pode ser mais que 60 minutos, há dias que começam na tarde do dia anterior e o domingo de Páscoa dura 50 dias. Tudo isto aprenderás como a criança que é certeira a responder à pergunta do tempo. E não te faltará a roda das cores, a roda das 7 cores. Dentro dela serás um acrobata à cor do tempo. Segundo eulógio, do lugar atmosfera. Os judeus deram-lhe a resposta e disseram-lhe: que sinal nos dás que podes fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram então os judeus: 46 anos levou este templo a construir e tu vais levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Seja o lugar uma atmosfera. O lugar da celebração dos santos mistérios há de ser um cosmos, uma atmosfera, um habitat. Por onde há de iniciá-la, ó arquiteta? Pela luz. Nessa matéria tudo esculpirás, tudo cumprirás segundo o arco solar, quando a lua é nos seus quartos, cheia e nova, e quando no sol e na lua houver eclipses. Conheces a arte dos ninhos, recônditos no meio das folhagens, cravados nos alicerces dos ramos, dentro de galerias nas paredes das barreiras, assentes nas rochas da escarpa, colados às traves e beirais, flutuantes nas águas de rio e de lagunas. Se as aves sabem escolher sítios seguros e abrigados, quanto mais tu, ó arquiteta, que desejas construir uma casa para os filhos de Deus. Que seja um lugar terrível, que seja um lugar possível. Ainda durante o sonho, ao pé da escada, ao lado da pedra de almofada. Que seja reconhecível a porta do céu, a casa de Deus. Semelhante ao ninho justo, à ave, assim a casa, capela, igreja e catedral
se ajustará ao corpo quente de Deus, que nelas abriga os seus filhotes. Terá Deus deixado de ser a águia que assim o fazia? Ou Cristo como a galinha aos seus pintainhos? Começaste, ó arquiteta, por refastelar Deus à sombra perfumada do terebinto, ao tempo de Abraão e Sara, junto à sua tenda, ao som do sorriso de Sara. Incrédulo, mas sorriso. Depois levantaste-lhe a tenda da reunião. De seguida edificaste-lhe o templo, conforme o programa divino, sem falhar nas medidas nem nos detalhes, com matérias nobres e o concurso dos melhores artífices. Agora chegou o tempo do templo mais ousado, construir o corpo ressuscitado, levantado ao fim de 3 dias. Não é como colocar a mais alta cruz sobre a Basílica da Sagrada Família, mas edificar a igreja enviada, santuário espiritual, onde entramos como pedras vivas, as pedras sonoras do jardim. Que seja habitat organizado, honesto, esplêndido na sobriedade, respeitoso, inclusive para a criação. Que seja espaço de transição e de deslocações entre o adro, o nártex, a nave, o presbitério, plenário ou em ilha. Que seja capaz de ser a melhor epifania, como os ícones escritos a têmpera sobre tábua de tília, na qualidade de vida no corpo de Cristo.
Tisanas para a performance ritual. Primeira tisana, Ars Celebrandi. No Guia Pastoral para uma Arte de Celebrar, do Centro de Pastoral Litúrgica Francesa, lê-se: a arte de celebrar não se limita à presença dos objetos de arte na celebração. Pode-se realizar uma celebração numa igreja gótica, com um cálice do século XVII, e adotar a música de uma missa de Schubert e celebrar mal. A arte de celebrar consiste em celebrar com arte. A Ars Celebrandi exige cuidado, reclama atenção profunda às suas raízes teológicas. Como as árvores e os arbustos nas paisagens ventosas se cuidam, para crescer nos canais das rajadas, para inclinar como os pinheiros na duna ou a giesta na alta montanha, assim a ação litúrgica é tupiada ao santo sopro do Espírito. É um aparo que supõe amparo. Talvez penses no aparato das rubricas, nessa escrita vermelha que enrubesce os livros e os executores, nos escravos executores das normas tomadas como fins. São importantes, sim, as normas, mas reduzir a Ars Celebrandi à sua estrita observância produzirá uma ritualidade litúrgica formalista. E bem sabes, ó liturga, o rubricismo é uma doença litúrgica. A letra rubra, interpretada em sentido literalista, mata o espírito da liturgia. Talvez tentes, e bem, distanciar-te deste tumor espiritual na performance segundo o Espírito, numa expressão autêntica, na força dos seus dons, no sabor dos seus frutos. Todavia, recorda, a Ars Celebrandi não é criatividade fantasiosa nem selvática. Celebrar com o corpo, a alma e o espírito. Para celebrar com arte e como arte, é necessário reabilitar o rito e a expressão simbólica. Por íntima natureza, somos seres simbólicos e rituais. Somos seres que exigem uma simbolização correspondente, associada à ritualidade somática, ritualidade lenta. Somos palavra, mas não nos esgotamos nas palavras. Somos gestos, mas nem por isso expulsamos a palavra. Somos corpo, mas também alma e espírito. Somos sentidos e somos sentimentos. Que nenhum dos 5 sentidos fique por acender no fogo do espírito. Que nenhum sentimento seja ausente da arte de celebrar. Seria como fechar para sempre as portas e as janelas de uma casa. Depressa se apagariam a fogueira e as brasas do fogão de sala. Morreríamos asfixiados, sem oxigênio. Nem a aranha sobreviveria, tampouco a traça e a barata. E na fissura o morcego hibernado. O pó seria a cal depositada pela calada do tempo sobre os corpos em decomposição. A casa não mais seria habitação, um fogo, mas um sarcófago para os ossos ressequidos, um túmulo para a alma, uma cela para o espírito. Celebrar é uma obra de arte total. Palavras, gestos e atitudes, cânticos e silêncios, alfaias e objetos, esculturas, vitrais, pinturas, pavimentos, tetos, mosaicos, paramentos e textos litúrgicos, tudo há de obedecer à santa disciplina da harmonia. Oh, sim, na salutar graciosidade dos dons, ministérios e carismas, segundo a ação do Espírito Santo. É responsabilidade conjunta, implica quem serve na arte de presidir a Assembleia, implica toda a Assembleia, sujeito coletivo da celebração. Com nobre simplicidade, todos são chamados a participar de forma ativa, frutuosa e consciente, cada qual procurando ser uma obra de arte diante de Deus,
não isoladamente à luz da ilha, como vemos nos museus e nas galerias, mas no corpo da Assembleia Litúrgica. É nela que se gera a obra de arte total. A arte de celebrar é o caminho do corpo total. É a encarnação na carne do mundo. É senciência. Segunda tisana. Viver liturgicamente. No decurso do século XIV, Nicolau Cabasilas, de Tessalónica, escreveu na obra A Vida em Cristo. Aos iniciados nos mistérios vem Cristo, faz neles a sua morada, a eles se une e adere. Sufoca em nós o pecado, infunde-nos a sua vida e o seu poder e torna-nos participantes da sua vitória. E, ó bondade, coroa-nos no batismo e proclama-nos no banquete vencedores. Vive segundo o espírito da liturgia, semelhante à criança que caminha entre os pais, iniciando-se à vida a passo curto e saltitante. Nesse baloiço que as muitas mãos sustentam, como os ramos das árvores dos jardins ou os tripés do parque infantil, hás de sentir-te levado pela graça divina, graça que em ti esbanjará graciosidade, graça que contagia quem, até te ver, era indiferente, imune. Nas assembleias litúrgicas, a comunidade será uma formosa condutora, hospedeira atenta, serviçal e promotora do hóspede. Será mistagoga, tendo-a por companheira ao ritmo gradual da mistagogia, como uma criança abraçada e apresentada por Jesus para entrar no reino, procurarás viver do olhar de Deus. Do seu olhar, os teus olhos verão mais, até durante a noite escura. A fé alimenta-se de treva, alimenta-se da dúvida, densa como breu, esmola do portal da verdade. A visão litúrgica afina-se pelo rumor dos olhos de Deus, porque ardem para iluminar, crepitam, aquecem, purificam. Não tentarás resgatar os seus olhos, os olhos de Deus. Resgatá-los, digo, à invisibilidade. Isso seria idolatria. Um espelho de autoprojeções. O espelho do teu afogamento. Podes ver os seus olhos abertos, escancarados pela atenção, em tésseras de vidro, na alta abside. Mas esse olhar de vidro, cortante e luminoso, é ainda um indício do seu olhar transparente. Pertencemos à invisibilidade. Por isso, não pretendemos resgatar esse olhar para a visibilidade. Basta-nos viver na sua presença como quem sabe que é olhado, acolhido e amado. Basta-te viver na sua presença como quem sabe que é acolhido e amado, sem medo das ironias de quem desejaria adulterar o teu ser, na ironia adulta, na zombaria de quem abdicou do projeto de fazer-se criança. Volta-te, pois, para o seu esplendor, volta-te para a sua glória, desdobra-te nele, repousa nele e nele vê o melhor de ti. Sê nele quem és e serás, filho de Deus. Sê doxologia, como eras no princípio. Vive a vida de Deus. Adora-o na vida inteira, de pé e não curvado. Na ética da fé, a medida da sua glória é a vida inteira.
Entramos na coda. Formação litúrgica. Escreve Romano Guardini no seu pequeno livro intitulado Formação litúrgica. A liturgia não diz respeito ao conhecimento, mas já à realidade. Não é fácil falar sobre isto hoje, uma vez que a liturgia desapareceu da nossa consciência religiosa. No entanto, a liturgia em si não é puro conhecimento, mas antes plena realidade. E para além do conhecer, inclui também muito mais: um fazer, uma ordem, um ser. Celebrando viverás, e estudando aclarar-te-ás à luz dos santos mistérios celebrados. Sem formação litúrgica, na liturgia e para a liturgia, a fé não se esclarece nas razões que cuidam a identidade, que cuidam o símbolo, artigo a artigo. É o crente, na sua inteireza, que procurará viver liturgicamente, sem vitimar o corpo, sem sublimar a alma, sem mistificar o espírito. Por isso, ó mistagoga, não deixes de introduzir lentamente os iniciados nas camadas da inteligência da liturgia. Proporciona-lhes a experiência litúrgica do encontro na inteireza da sua amplitude íntima e relacional, na capacitação para os símbolos, nos gestos da linguagem verbal e não verbal. Conduz a mão da criança, os seus olhos e os seus braços, mas não a substituas na alegria da descoberta própria. E não a subestimes. Abre-a ao espanto, à estupefação, no estilo orante, através da adoração. Cuida-lhe a atenção, dispõe-na à vida em comunidade, na transcendência do seu ego, na construção, nó a nó, do paciente e empático nós eclesial, naquela polifónica coralidade que se enriquece com o diverso. Sim, que ela respire e se mova na comunidade do aberto. Cria condições para que nas tensões que a cultura proporciona, ela possa dilatar-se até ao terceiro eu, até à vida na experiência de participação na comunhão dos santos. Ó liturga, ó arquiteta, ó mistagoga, ó criança, que fomos e procuramos ser, deliciemo-nos com a experiência vital que a liturgia é e nos faz ser como revelações filiais do Deus vivente, que de si diz, eu sou aquele que será, ou simplesmente eu sou. Sejamos, pois, um tropário de louvor através da ação litúrgica na casa do ser. Concorda a verdade com a beleza, de esplendor em esplendor, faça dia, faça noite. E seremos obras de arte, obras-primas, filhos cobertos de enlevo, na experiência da ars celebrandi. Seremos doxologia encarnada, um hino de adoração sobre o mundo. Terminou o tropário e tenho agora uma nota final. Mergulhados ainda no eco prolongado da coda do tropário da liturgia na casa do ser, no respeito pelas diferentes e justificadas sensibilidades, pressenti que neste momento só poderia apresentar o tema liturgia e espaço litúrgico
embora centrado mais nos fundamentos da liturgia, como que numa ritualidade litúrgica, ou mais apropriadamente, paralitúrgica, no recurso às artes da poesia, da escultura através da fotografia e da música. Constituiria para mim, e talvez para vós, uma inadequação insuportável tratá-la segundo o costumeiro do recorrente escrever académico, isto é, com o recurso à colação de citações. Por certo, ao ouvir o tropário, tereis identificado o rumor gráfico de várias fontes bibliográficas. É verdade que me sustentei em várias obras e artigos de reconhecidos autores. Há inclusive expressões que se configuram como reescrições de textos que eu também escrevi no passado. Meus, sim, mas também de outros autores. Não as considero adulterações em relação aos textos, em certo sentido, hológrafos. São antes textos novos que crescem com variantes textuais, como sucede, por exemplo, na tradição viva dos textos eucológicos para a liturgia. Todavia, porque o género literário, agora adotado, não comportaria detalhes de identificação, faço o elenco de algumas dessas fontes na bibliografia final. Poesia, escultura em fotografia e música. São como que 3 linhas mestras da teia com que se tece literariamente o tropário. As 5 fotografias que viste aqui, esta é a última, narram a passagem de uma pessoa através de uma escultura que tem por título Medo, Não Medo, da autoria de Rui Chafes, apresentada durante a exposição Chegar Sem Partir, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 2022. As imagens ajudarão como gestos apofáticos. O itinerário apresenta-se com barreiras instáveis, mas são atravessáveis. Ao fundo, uma outra escultura, esta que vedes ali, também de Rui Chafes, numa visão possível, mas não única, aponta ao horizonte do itinerário ao peregrino. A escultura chama-se Sudário. A seleção de músicas do CD Vimos do Mar e da Montanha, de Alfredo Teixeira e João Andrade Nunes, com a interpretação do ensemble de Santo Tomás de Aquino, amplia, de estação em estação, o ambiente de hospitalidade e doxologia que atravessa a experiência espiritual proporcionada pela liturgia, desde logo nas atmosferas dos lugares edificados para o culto cristão. E terminei. Obrigado pela vossa atenção.